Dioniso, deus do vinho, dos delírios místicos e do teatro. Hoje, no Dia Mundial do Teatro, eu vou falar sobre alguns aspectos do arquétipo de Dioniso para tentar homenagear aqueles que dedicam a sua vida ao fazer teatral. Dioniso, conhecido como Baco pelos romanos, era o deus do vinho, o deus do êxtase e do terror, da loucura e da mais abençoada libertação. Era o mais jovem dos deuses olímpicos e o único que teve mãe mortal. Semele era filha de Cadmo, rei de Tebas. Ela atraiu o amor de Zeus, que a engravidou sob o disfarce de um mortal. Hera, esposa de Zeus, descobriu a traição e foi até Semele disfarçada de ama seca e a convenceu de que ela devia pedir a Zeus que se mostrasse com todo o seu esplendor a ela, da mesma forma que ela aparecia para Hera. Assim, Semele poderia se certificar da divindade e do amor dele. Naquela noite, Zeus veio visitar Semele como sempre. Ele havia jurado a ela pelo rio Estige que atenderia qualquer pedido, o que tornava impossível não cumprir a promessa. A mortal pediu então que ele se apresentasse tal qual se apresentava no Monte Olimpo. Zeus, impedido de quebrar o juramento, transformou-se no deus dos raios. O fogo, claro, matou Semele, mas tornou imortal seu filho. Zeus, então, arrancou o útero de Semele e costurou na sua coxa, que serviu como uma incubadora para que o feto pudesse se formar. Ao nascer, Dioniso foi levado para a irmã de Semele para que fosse criado como uma menina, servindo de disfarce para o proteger de Hera. Mas ela o descobriu, claro, e enlouqueceu os tutores do menino, fazendo com que eles tentassem o matar. Zeus, mais uma vez, salva Dioniso da morte, se disfarça de carneiro e o leva até as ninfas. E foi nessa fase que o seu tutor Sileno ensinou a ele os segredos da natureza e a produção do vinho. Dioniso teria dado à humanidade o vinho e suas bênçãos, concedendo a redenção espiritual a todos os que decidiam abandonar e renunciar à riqueza e ao poder material. O fato de ter sido criado como uma menina traz aspectos femininos importantes à figura de Dioniso, tanto em seu comportamento, quanto ao fato de entender o sentimento das mulheres e se preocupar com o prazer absoluto delas. Dioniso as chamava para que se afastassem de sua existência comum e se deleitassem com a natureza, descobrindo o elemento do êxtase em si mesmas. Daniel Nunes, em um dos seus artigos, se refere a Dioniso como aquele que nasceu duas vezes e afirma que no nível psicológico, Dioniso representa a imagem do impulso misterioso dentro de cada um de nós, aquilo que nos atrai para o desconhecido. Quando vivemos uma vida cheia de regras, muito estruturadas, muito adaptada aos valores morais de uma sociedade, passamos a negligenciar muitos impulsos que nascem em nossos instintos naturais. Personagem oposto ao de Hera, deusa que representa o matrimônio e a família. Muito provavelmente esses impulsos dionisíacos são uma ameaça aos nossos valores e, assim como Hera, estamos sujeitos a matar em nós esses desejos incompatíveis com a nossa sociedade, com aquele meio em que nós vivemos. Na antiga Grécia, durante muitos anos, Dioniso era considerado um deus assim como os demais deuses do Olimpo. Entretanto, os seus cultos, que buscavam levar as pessoas a um estado de êxtase e transe, regados a vinho, dança e orgias, trouxeram desconforto a muitas famílias até o ponto de serem proibidos e Dioniso passou a ser considerado um deus menor. E percebe como muitas vezes o teatro é considerado um deus menor? Basta olharmos como a cultura é tratada no nosso país, por exemplo. Ou então rebuscamos alguns fatos históricos, como por exemplo, ter sido proibido na Idade Média, por ter sido considerado algo profano, podendo apenas ser realizado sob o controle da Igreja Católica como forma de ensinar o povo a doutrina cristã. Ou então nos momentos políticos, em que necessitava de permissão para estrear, garantindo que não iria ferir os princípios da moralidade e nem criticar o governo, como na ditadura militar no Brasil, por exemplo. Mas assim como Dioniso renasce, o teatro sempre encontra meios de se fazer presente, vivo e intenso por onde passa, levando ao êxtase aqueles em quem toca através do palco.
O arquétipo de Dionísio traz a forte energia da loucura do deus, levando à entrega absoluta dos desejos e dos instintos. De forma descontrolada, estaremos sujeitos a desperdiçar a nossa estrutura de personalidade. Pessoas tomadas pelo deus Dionísio têm dificuldade de viver harmoniosamente numa sociedade cheia de regras e valores moralistas. Por conta da sua figura nada convencional, Dionísio era representado na Grécia como protetor daqueles que não se encaixavam numa sociedade convencional. Olha que interessante. Agora me diz aí, qual é o artista que se encaixa numa sociedade convencional? Estamos falando de moralidades, né? Normalmente somos taxados de rebelde, de loucos, de baderneiros e até de vagabundos. Mas assim como Dionísio, nós, artistas, estamos sempre buscando trazer o que tem de melhor para fora de cada um. Dionísio é a energia coletiva que não admite a experiência da aniquilação. Exige presença, posicionamento e traz o prazer absoluto. Essa força instintiva que nos traz o sentimento de pulsar da vida, como uma forma criativa e espontânea que é tão necessária para o sentimento de alegria. Enchem o nosso corpo de energia, de vivacidade e nos tornam mais belos e sensuais. As pessoas que vivem aprisionadas pela moralidade, assim como a deusa Hera, veem nos dançarinos da vida aquilo que há muito sepultaram em seus inconscientes. Dionísio vem para libertar, pela dança, pelo teatro, pela alegria de viver, por essa libertação daquilo que é material, por se permitir ouvir e honrar as forças que vibram dentro de cada um de nós. Somos loucos, somos intensos, somos dionisíacos, somos artistas. A todos nós, um feliz Dia Mundial do Teatro.